bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está nos ouvindo e nos assistindo. Gostaria de dar as boas-vindas, primeiramente, ao nosso convidado, o professor André Santa Cruz. Obrigado. Vou passar logo mais numa apresentação do professor André. Meu nome é Rodrigo Bertoncini, eu sou presidente da Comissão de Direito Empresarial aqui da OAB de Santa Catarina. Esse é o nosso primeiro podcast. Legal. Então, da comissão, então, é uma honra tê-lo aqui conosco para poder fazer esse conteúdo e deixar aí para os colegas, né, para a advocacia como um todo e, enfim, comunidade acadêmica e jurídica. Hoje a gente está aqui com o professor André Santa Cruz, portanto. O professor André é um dos, pelo menos na minha opinião, mas acredito que na opinião de muitos, um dos doutrinadores de direito empresarial mais reconhecidos aí no Brasil, com uma obra de grande relevo, né? Enfim, conheço muitos advogados e muitos estudantes que estudam pela sua obra. Obrigado. E também um dos maiores produtores de conteúdo digital no ramo jurídico também no Brasil, né? Então, estamos falando aí com alguém que tem bastante autoridade, além de uma larga carreira acadêmica e jurídica, especialmente no direito empresarial. Então, reforçar aí a honra de tê-lo aqui conosco, de recebê-lo como convidado aqui nesse podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também sou presidente da Comissão de Direito Empresarial, só que da OABDF, né? Que é onde eu resido há mais de 20 anos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que a honra é minha, né, de estar aqui inaugurando, inclusive, esse podcast. Não sabia que era o primeiro, fico muito feliz em saber. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, os amigos aqui de Santa Catarina, da OAB, e ainda mais para falar, né, de direito empresarial, que é o que a gente faz no dia a dia. Como você bem disse, né, eu estou ali no Instagram, e nas redes sociais, no YouTube, em todo canto, o tempo todo fazendo conteúdo na área do direito empresarial, postando muita informação. A propósito, quem quiser me seguir, @prof.andressantacruz. Enfim, estamos aqui à disposição sempre para conversar e debater sobre o direito empresarial. Legal, obrigado, professor. Bom, hoje a nossa proposta é falar um pouco sobre a reforma do Código Civil, especialmente na parte do direito empresarial, né? Então, o PL 4 de 2025. Uma proposta que, enfim, acredito que muitos saibam, né? Iniciou-se com uma ideia de alterações pontuais, atualizações, né? E acabou-se tendo aí um anteprojeto que altera ou, né, mexe em vários pontos É um do novo Código Civil, exatamente, né? Do Código Civil como um todo. Gostaria também, então, de colher a sua impressão sobre o projeto e aí também já introduzindo, se o professor puder, um pouco sobre as grandes alterações aí na parte do direito empresarial na sua visão. Vamos lá. Bem, eu tenho sido uma das vozes bem críticas ao projeto, né? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que na minha crítica, na crítica que eu tenho feito ao projeto de reforma do Código Civil, eu faço sempre questão de fazer essa observação, né? Eu tenho muito respeito por todos os juristas da comissão como um todo, especialmente aqueles que formaram a subcomissão de direito empresarial. Inclusive, fui um dos juristas ouvidos por eles, né? Me chamaram e com enorme prazer e com muita honra eu fui, dei algumas sugestões, algumas foram inclusive acatadas, mas o que os próprios membros da subcomissão de direito empresarial têm dito, e têm dito publicamente, é que o trabalho deles foi muito, muito, muito alterado pela comissão geral, né? Eles tinham um sistema de votação lá, que as subcomissões preparavam textos, só que isso foi submetido, todos esses textos foram submetidos, me parece, a uma votação geral, né? E mudaram quase tudo que eles tinham proposto, algo do tipo, né? Então, faço sempre questão de destacar isso. E ainda que o texto tivesse sido mantido e eu
discordasse, eu acho que o texto preparado pela Subcomissão de Direito Empresarial era bem melhor do que o texto final, tá? Isso que se diga e que fique claro. Mas ainda que eu não concordasse, também eu me sentiria livre para fazer minhas críticas, até porque não é nada pessoal, de forma alguma. Tenho, como disse, muito respeito por todos, especialmente os membros da Comissão de Direito Empresarial. E, repito, o trabalho deles estava muito melhor do que o trabalho final, que acabou sendo aprovado ali com um substitutivo da Comissão Geral. Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer. O segundo é o seguinte. Você mesmo falou, né? Tudo começou como algo que seria pontual, né? Essa era a promessa, né? Inclusive o discurso, né? Salvo engano, do Rodrigo Pacheco, no início. Não, é um projeto de atualização e de mudanças pontuais e tal. E não é o que a gente está vendo, né? E aí eu faço algumas observações agora sobre esse ponto. Primeiro é o seguinte. Um projeto de tamanha envergadura, um projeto de lei desse porte, só para você ter uma ideia, estamos mudando mais coisas agora do que mudamos quando substituímos o Código de 16 pelo Código de 2002. Muitos dizem, mas muitas mudanças são apenas de redação, uma coisa ou outra. Não sei, mas a quantidade de artigos que estão sendo mudados ou revogados, ou substituídos, ou alterados e tal, é maior do que se você pegar a mudança que houve do Código de 16 para o Código de 2002. Então, estamos falando de um novo Código Civil. Aí eu pergunto, um projeto desse porte, dessa envergadura, ele tem que ter, para se legitimar, né, como um projeto de lei, ele tem que ser fruto de uma reivindicação legítima da sociedade como um todo ou de grupos relevantes, né, da sociedade civil, né, de setores do empresariado ou enfim, especialmente se a gente está falando de direito empresarial, claro, dos setores do empresariado, mas enfim. E isso não existe. Ninguém estava pedindo um novo Código Civil. Não que eu saiba. Né? Não havia. Às vezes a gente tem, quando tivemos a reforma trabalhista, era um clamor já há algum tempo. Quando tivemos recentemente a reforma tributária, são coisas que realmente você vê. Há um movimento, né, da sociedade através de grupos políticos organizados, né, para movimentar essa máquina, né, em partidos políticos, associações empresariais, enfim, isso. E quanto ao Código Civil, eu desconheço. Então, já me parece que um projeto de reforma legislativa desse tamanho perde legitimidade quando não tem esse pedido, né, da sociedade, esse clamor, essa necessidade que vem aí de grupos organizados ou não. Segundo ponto, para você fazer uma reforma dessa, será que o ideal é fazer como estão fazendo? Pega uma comissão de juristas, e são realmente todos os juristas respeitáveis, que isso fique bem claro. Mas será que é a melhor forma de fazer? Você tratar de alfinete a foguete, né? Inteligência artificial, é direito de família, é direito empresarial, é direito das sucessões, é responsabilidade civil, contrato, tudo. Será que essa é a melhor forma hoje de você fazer uma reforma legislativa? Ou não seria melhor tratar isso pontualmente, né, e tal? Esse é outro ponto que eu considero relevante. Acho que a gente está meio, né, fazendo em 2026 uma coisa meio anos 1800, sabe? Terceira, eu tenho um grande amigo, e por quem tenho muita admiração, né, e é quase que, além de amigo, embora a gente tenha uma idade muito próxima, ele é quase que um mentor em muitas coisas para mim,
um amigo que a academia me deu, que é o Marcelo Guedes Nunes. Sim. O Marcelo é um cara que trouxe a jurimetria, né, para o Brasil. E ele tem batido muito nisso, né? Como lançou um livro agora recentemente, inclusive, por que nossos projetos de lei são tão ruins, por que nossas leis são tão ruins, né? E ele tem batido muito nessa tecla. Eu vou tentar resumir. Eu até gravei um podcast com ele, eu tenho um podcast, e o convidei para falar desse livro. Mas o que o Marcelo diz é o seguinte, é que hoje não dá para a gente fazer lei como a gente tem feito, ou seja, sem pesquisa empírica, né, sem coletar dados, sem obter evidências do que a gente está regulando, né, do que a gente está mudando. E acaba que os nossos projetos de lei, eles são fruto, muitas vezes, de idiosincrasias, sabe? Sem nenhum respaldo em pesquisa empírica, em coleta de dados, em verificação nos tribunais, se aquilo realmente é um problema e se aquela é realmente a melhor forma de lidar com aquele problema, se for realmente um problema. Sim. E é por isso que a gente faz tanta lei que é inútil, que não serve para nada e que gera mais conflito do que resolve conflito e tal. Esse é meio que o diagnóstico dele. E eu acho que o projeto de Código Civil, de reforma do Código Civil, é um exemplo do que o Marcelo aponta como lei ruim, que não tem nada disso, sabe assim? Então é tudo fruto de idiosincrasias, e é porque alguém escreveu um artigo, é porque alguém Sim. estudou aqui numa dissertação, e aí acha que tem que virar lei, sabe? Então, são coisas que me preocupam. Eu não sei se eu esqueci algo, mas assim, eu acho que são questões macro, não estou nem entrando ainda na parte do direito empresarial, vamos chegar lá. Sim. Mas estou falando de questões mais macro mesmo sobre o projeto de reforma do Código Civil. Falta de legitimidade, né? Tratamento genérico, né, de temas que são absolutamente diferentes, né, e submeter tudo isso a uma comissão, né, que resolve. Acho que reformas podem e devem ser feitas, mas acho que a melhor forma de fazê-las é tratando pontualmente os assuntos e não reunindo tudo numa reforma. E a falta do uso de jurimetria, né, de análise econômica e tal, acho que é outro problema. E mais, a pressa. Não me parece que esse projeto tem sido debatido publicamente como deveria, né? E estão com uma pressa muito grande, tudo correndo a toque de caixa, sem um verdadeiro debate com a sociedade, com a classe empresarial, com a academia, com os tribunais, etc. Então, assim, posso estar errado, né? Não quero ser o dono da razão aqui, mas são críticas que eu tenho feito, né, em palestras, em textos, em manifestações públicas ao projeto de Código Civil, de reforma do Código Civil, né, na questão macro. Certo. Depois, entrando no direito empresarial, eu posso falar de algumas outras questões mais específicas, mas eu acho isso: falta de legitimidade, ausência de pesquisa, tratamento não específico dessas mudanças, que eu acho que seria a melhor forma, e a ausência, ou pelo menos a ausência de debate público, ou pelo menos um pequeno debate público, quando eu acho que esse debate deveria ser bem maior, mais amplo e com mais tempo. Perfeito. Tá? Muito interessante, professor André, a sua visão. Eu tenho visto muitas vozes mais ou menos nesse sentido, né? Acho que tem muitas vozes críticas ao projeto, justamente nesse ponto, né? Será que é a forma de se fazer essas alterações, enfim, com uma nova codificação e trazer essas alterações? Não me parece que é a melhor forma. Aproveitando a questão ali que o professor falou dos tribunais, né? E aí eu aproveito para fazer uma pequena provocação antes da gente entrar na parte do direito empresarial.
Já ouvi também uma ideia de que parte da atualização que se propôs para o Código Civil foi para positivar ou trazer para o Código interpretações que já estavam no Judiciário, né? Então, algumas regras que já eram interpretadas de determinada maneira pelo Judiciário, e a ideia era trazer isso e colocar na codificação, né? Positivar como lei. Teria duas perguntas nesse ponto. Primeiro, se o senhor entende que essa é uma forma adequada de trabalhar as fontes do direito dentro da função de cada uma, no legislativo, no judiciário, né? Cada um atuando da forma que deve na produção da fonte do direito. E segundo, se o senhor entende ou sente que isso aconteceu, pelo menos na parte do direito empresarial, em relação a essas alterações. Ou seja, de fato, há essa tentativa de trazer para o código entendimentos que já estão no judiciário, ou talvez, pelo menos na área do direito empresarial, não se verifique tanto assim isso? Essa é uma ótima pergunta. Quando eu participei ativamente, né, da construção da MP da Liberdade Econômica, que depois virou a Lei da Liberdade Econômica, eu cheguei a usar esse argumento, né, quando sofríamos críticas por algumas coisas que estávamos colocando lá na Lei da Liberdade Econômica. Por exemplo, na parte de desconsideração da personalidade jurídica, né, algumas coisas que a gente colocou lá eram questões que já estavam sendo decididas pelos tribunais. E aí falávamos justamente isso. Olha, aqui a gente está positivando entendimentos que já estão nos tribunais, mas para dar mais segurança, porque às vezes na ponta ainda não estão seguindo, claro, e tal. Então, eu acho que esse é um argumento legítimo, com todo cuidado, né? Eu acho que quando você tem entendimentos que já vêm se desenhando na jurisprudência, mas que ainda não tem, por exemplo, precedentes qualificados de observância obrigatória, tal, e isso ainda está gerando um atrito, um conflito lá na ponta, aí é legal você trazer, positivar isso, né, como uma forma de resolver. Foi o que a gente tentou fazer em algumas questões da Lei da Liberdade Econômica, como, por exemplo, questões relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica. A gente colocou lá aqueles parágrafos no artigo 50, tentando dar uma maior segurança jurídica para algo que já vinha sendo decidido pelo STJ e tal, mas que não era ainda algo, uma força vinculante que conseguisse impedir que na ponta decisões contrárias continuassem sendo tomadas, tá? Agora, então, em alguns aspectos, sim. Agora, quando você já tem uma coisa resolvida, com um precedente qualificado e tal, aí eu acho que é meio desnecessário, né? É meio desnecessário. Enfim. O outro ponto a sua segunda pergunta. Isso está sendo feito no Código Civil, no projeto de reforma do Código Civil, na parte do direito empresarial? Em algumas questões, não. Vou te dar um exemplo. Apuração de haveres, né? Eles estão, na minha opinião, trazendo mudanças que vão na contramão do que vem decidindo o STJ, né? O STJ vem há alguns anos deixando claro que o critério de apuração deve ser aquele previsto no contrato social, né? E que, na ausência de previsão de um critério específico, aplica-se o critério legal, que é o critério patrimonial, né? O balanço especial de determinação. O projeto de reforma do Código Civil, da forma como está, pelo menos a última versão que eu li, traz uma confusão nesse sentido. Tem regras que permitem uma volta a uma discussão sobre a aplicação de critério econômico, isso na ausência de previsão de critério específico e tal. Me parece que há uma certa confusão ali, que vai na contramão do que vem decidindo o STJ. Outro ponto, ainda sobre isso, o projeto de reforma do Código Civil diz assim, que a partir de agora, né, se for aprovado, você vai ter que indicar obrigatoriamente no contrato social o critério de apuração de haveres e a forma de pagamento dos haveres, sob pena de a junta comercial se quer fazer o registro.
Só que mais na frente eles dizem assim, caso o contrato social não tenha previsão, ora, mas como caso não tenha previsão? Se você está dizendo que é requisito obrigatório e que a ajuda não deve nem registrar. Então você está contando que vai passar, sabe? Então são coisas que mostram que não houve sequer esse cuidado de ver ali, putz, aqui eu já disse que é obrigatório, então não faz sentido eu colocar, sabe? Então, são coisas que preocupam. Agora, definitivamente, respondendo sua pergunta, acho que é legítimo, em determinadas situações, você positivar questões que estão já sendo decididas pelos tribunais como uma forma de pacificação, né, daquela questão. Agora, em algumas situações, me parece que o projeto de reforma do Código Civil está fazendo o contrário. Perfeito. É uma visão interessante. Isso acabou me chamando a atenção, né? Era uma justificativa e eu percebi, né, que talvez, de fato, não tivesse sido tanto observada, pelo menos na área do direito empresarial. Uhum. Passando um pouco agora, professor, já para as disposições, né, que estão sendo trazidas, e a gente fala um pouquinho de algumas selecionadas, e, enfim, também o professor fica à vontade para escolher algumas que entenda mais interessantes. Eu proponho a gente começar falando um pouco do começo, né, e do conceito de empresa, né? Então, a gente tem uma alteração da redação, que, confesso, para mim não ficou claro se é uma alteração de redação e não de paradigma, ou se a alteração da redação propõe uma alteração de paradigma em relação ao conceito empresa, empresário, e dentro das próprias consequências, né, de uma eventual alteração, e o próprio texto prevê também uma mudança sobre como esses efeitos se dão em relação a uma sociedade, por exemplo. Então, ele permite, por exemplo, que haja o registro, no registro mercantil, de uma sociedade que o nosso código hoje, a princípio, considera, pela situação fática, não empresária, né? Então, o que o senhor entende em relação a essa proposta? Eu achei muito confusa a definição proposta. Tem um parágrafo que meio que contradiz o que está dito lá, né, no caput. E eu acho, eu defendo isso já faz um tempo, tentei fazer isso quando era diretor do DREI e ajudei também na formulação da Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, mas infelizmente todos os dispositivos que nós tínhamos aprovado foram vetados, né? Eu sempre defendi o fim dessa divisão, sociedade empresária e sociedade não empresária, que hoje é chamada de simples, né? Sim. Para mim, sociedade acabou, né? E a sociedade, sim, vai ser registrada na junta comercial, ela tem finalidade econômica e, portanto, distribui resultados entre os sócios, enquanto a associação, não. É uma pessoa jurídica que persegue outros fins, né? Ainda que possa ter como meio a realização de uma atividade econômica, que é o que acontece hoje, mas ela persegue outros fins educacionais, esportivos, culturais, enfim, científicos, etc., recreativos, etc., né? Então, eu acho que a distinção devia ser essa, associação-sociedade. Criar uma outra distinção interna dentro das sociedades, como a gente tem hoje, e ainda mais submetendo a registros diferentes, né? Como a gente tem hoje, que é sociedade simples é no cartório, sociedade empresária é na junta, e ainda com aquela regra que a sociedade simples pode adotar a forma de sociedade. Isso gera uma confusão danada, né? Os cartórios não conhecem a regulamentação do DREI sobre sociedades empresárias, e deveriam conhecer, porque o Código Civil diz que, salvo engano, no 1150, que quando a sociedade simples adotar a forma de sociedade empresária, conforme permitido pelo 983, os cartórios devem observar as regras da sociedade empresária, que estão lá nos manuais de registro do DREI, na instituição normativa do DREI, eles não observam, né? São submetidos a uma outra, digamos, uma outra entidade, né, que é o CNJ. Então, acho que perde-se a oportunidade de acabar com essa dualidade que, a meu ver,
não faz nenhum sentido hoje em dia e só gera problemas, Uhum. né? Só gera, inclusive, discussões. O STJ perde tempo demais tratando dessas discussões em questões tributárias, Sim, né? sim. Se a sociedade é assim, porque tem umas regras lá de tributárias que falam da forma de sociedade empresária e tal, isso acaba com essa. Tem agora a discussão também na parte de insolvência, né? Acaba com essa distinção. Sociedade é sociedade, ponto final, né? E o registro da sociedade é na junta comercial e ela se sujeita às regras do direito empresarial, inclusive regras sobre insolvência e ponto. Acabou, né? E em vez de ficar criando essa distinção que a mim me parece não fazer mais nenhum sentido hoje em dia. E ela traz mais problemas do que... Aliás, ela não traz solução nenhuma, ela só traz problemas, né? Então, eu acho que perde-se uma chance muito grande. E aí, aí vão voltar a chamar de sociedade civil. Ou seja, estão trazendo mais problemas ainda para essa questão, em vez de eliminar essa discussão que me parece antiquada e desnecessária. Perfeito. A gente falou um pouquinho de empresa e acabamos chegando na sociedade, né? Então, vou puxar o gancho aí e já falar, então, da parte do direito societário, que é uma parte muito relevante do empresarial. O código, ou melhor, o anteprojeto, né, da reforma do código, propõe algumas alterações no direito societário. Hoje, a sociedade limitada é aí né, a grande ferramenta do empresário brasileiro, e temos algumas alterações também ali. Na sua opinião, quais são algumas das alterações assim que podemos destacar? Talvez algumas que poderiam ser positivas e aquelas que precisam de atenção justamente para não gerar esse tipo de conflito e tornar algo mais complexo do que hoje já é. Eu acho que de positivo, talvez, a seguir no caminho do princípio majoritário, né, que é algo que já tem acontecido nos últimos anos. A gente teve algumas reformas aí no Código Civil para trazer a sociedade limitada para o princípio majoritário, que era uma crítica legítima que se fazia à redação original do Código Civil 2002. Mas eu acho que há mais problemas do que soluções também nesse ponto, na parte do direito societário. Eu destaco, e vai ser inclusive o tema da minha palestra hoje aqui, a gente está aqui, né, na OAB de Santa Catarina, teremos um evento daqui a pouco, a parte de sociedade estrangeira, por exemplo. Nossa Senhora, é muito ruim, sabe? Hoje, o que é que a gente tem? O estrangeiro que quer empreender no Brasil, ele tem duas opções. Ou ele constitui uma sociedade brasileira, né? Ou seja, uma sociedade aqui, com sede aqui, ainda que os sócios sejam estrangeiros, mas a sociedade será brasileira, porque terá sede no Brasil e será constituída sob a forma de sociedade conforme as leis brasileiras. Ou ele abre uma filial, né, da sociedade estrangeira aqui no Brasil. Como é que é hoje no Brasil? A primeira hipótese que eu falei, constituir uma sociedade, você não precisa de autorização governamental. Você simplesmente vai obedecer às regras para a constituição de uma sociedade limitada ou anônima aqui no Brasil. Ponto final. Né? Sim. A segunda opção é que depende hoje de uma autorização governamental. Em princípio, do presidente da República, mas quando eu era diretor do DREI, a gente conseguiu que o presidente fizesse uma delegação para o Ministério da Economia e o Ministério fez uma subdelegação para o diretor do DREI. A gente fez isso com o objetivo de acelerar esse processo, tornar menos burocrático. E a gente reduziu o tempo de 90, 60 dias para horas. Né? Às vezes, se o pedido chegava de manhã, de tarde já estava autorizado. Né? E, em vez de o Brasil eliminar essa necessidade de autorização, que ela é algo extremamente anacrônico, né, e sem paralelo nas melhores jurisdições, o Brasil foi no caminho oposto. O que está se propondo lá no projeto de reforma do Código Civil é não apenas manter essa necessidade de autorização, como endurecê-la, trazendo novos requisitos, alguns assim meio bizarros até, como, por exemplo, a empresa provar que não tem subsídio de governo estrangeiro. É meio que um resultado daquele caso do TikTok nos Estados Unidos.
Cara, mas isso é muito bizarro. Existe, por exemplo, você vai pegar empresas na área de energia, de infraestrutura, elas têm dinheiro, né, dos respectivos governos, mas e aí até que ponto você vai criar É isso que a gente quer? Criar esse tipo de barreira para investimento estrangeiro no Brasil? Então, eles não só mantiveram essa necessidade de autorização, como endureceram, e incluíram necessidade de autorização para aquele primeiro caso. Agora, a sociedade estrangeira que queira ser, por exemplo, acionista de sociedade brasileira, que hoje pode, e está lá previsto no 1134 Código Civil, vai precisar de autorização também. Então, assim, aí a necessidade agora de sede física no Brasil, fruto daquela briga lá que o Alexandre de Moraes teve com o Elon Musk, naquela época lá do Twitter, né, do X. Então, assim, as mudanças que estão trazendo vão burocratizar, vão fechar ainda mais o país a investimentos externos. E me preocupa muito o que estão propondo lá para as sociedades estrangeiras, né, para investimento estrangeiro no Brasil. Então, enfim, não me parece que no direito societário as mudanças, no geral, sejam positivas, não. Infelizmente. Certo. E é uma área que impacta diretamente, né, justamente a questão do desenvolvimento econômico. E a ideia é que uma alteração de algo que hoje, bem ou mal, já está bem interpretado, então a gente tem aí mais de 20 anos de jurisprudência sobre o código. Isso. Vou te dar outro exemplo. Pois não. Fundos de investimento. Fundos de investimento não tinham regulamentação legal no Brasil, né? E isso mudou com a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, a gente fez um debate e tal, e os fundos de investimento passaram a ter algumas regras ali no Código Civil, reconhecendo a natureza jurídica de condomínio, de natureza especial, que era o que a doutrina sempre defendeu e tal, não sei o quê. E trouxemos lá algumas regras até simplificando, barateando, tirando a necessidade de registro em cartório, que era caríssimo e tal. E aí agora ficou só na CVM. E aí, veja, a Lei da Liberdade Econômica, ela tem aproximadamente 6 anos, né? E aí vem, depois mais ou menos de uns 4 ou 5 anos, a CVM regulamentou, com base naquelas normas e tal, veio a regulamentação da CVM. Aí o projeto de reforma do Código Civil agora está querendo mexer nisso de novo, cara. Isso foi ontem. Alguns anos, quando a gente está falando disso, é ontem. E aí estão vindo agora propondo mudar um bocado de coisa na parte de fundo de investimento. Não faz nenhum sentido isso, cara. Não faz. Pelo amor de Deus, houve um debate há alguns anos, vieram as regras, houve um amplo debate pelo regulador, no caso a CVM, veio a regulamentação, e aí agora a gente vai querer mexer na regra de novo. Não me parece também ser uma boa opção, né? Não estou nem entrando no mérito do que está mudando, se as mudanças são boas ou ruins e tal. Poderíamos até fazer esse debate também, mas estou só destacando o fato de por que mudar algo que a gente acabou de regular na lei e que o regulador acabou de regulamentar, né, em normas infralegais. Sim. Por quê? Não deu nem tempo de ver de avaliar se a regra é boa ou se é ruim. Cara, pois é isso. Então é muito preocupante. Passando então um pouquinho do direito societário, nós temos algum reflexo também do PL nos contratos. Então a gente vai ter tanto na parte de obrigações e contratos e vai refletir também nos contratos empresariais. Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o que a gente tem hoje em relação à legislação e regulamentação de contratos empresariais e o que o projeto propõe, né, em relação à interpretação, paridade, não paridade. Cara, tem lá aquela enunciação de princípios, né? Sim. Alguns princípios ali, você não tem como discordar, né? São coisas óbvias, né? São obviedades que pacta sunt servanda, força obrigatória,
presunção de paridade entre das partes, etc. Alguns princípios lá, não lembro todos agora de cabeça, mas enfim. Princípios que devem, intervenção mínima, salvo engano, né, e tal, que era algo que também, que é algo que já está no Código Civil hoje, porque a gente colocou na Lei da Liberdade Econômica. Agora, ao mesmo tempo, tem uma regra lá que diz que o contrato vai ser nulo se alguma cláusula violar a função social. Abriu tudo. Pelo amor de Deus. Há até uma contradição com os próprios princípios que foram enunciados, né? Então, assim, aquela regra ali é extremamente preocupante, né? E eles trazem também umas definições do que é contrato, do consumo, né? Enfim, umas definições meio confusas e acho que desnecessárias, sabe? Acaba tornando tudo muito, muito rebuscado e eu tenho muito medo de como isso vai ser lido depois pelos tribunais, por quem julga, sabe? Eu acho que eu sempre acho que no direito empresarial menos é mais, sabe? Sim. Menos é mais. Então, especialmente na parte de contratos, regular o mínimo, deixar que as partes tenham liberdade de contratar e liberdade contratual, né? Garantir ali a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos e tratar o mínimo possível, né, sobre contratos. E acho que o projeto, nesse ponto, não segue esse caminho. A própria enunciação de princípios, não sei quantos princípios e tal, não me parece que seja necessário. E o excesso de conceitos, de definições e tal, isso pode ter um reflexo, na minha opinião, né, e aqui é achismo mesmo, na minha opinião, pode ter um reflexo negativo depois na jurisprudência, sabe? Acabar complicando demais as coisas e sabe-se lá o que é que vamos receber dos tribunais de interpretação daquela quantidade de conceitos e definições que são trazidas, né? Tenho ressalvas também quanto a essa parte de contratos, especialmente aquela regra, aí com todo respeito, aquela regra bizarra de que o contrato vai ser nulo se a cláusula violar a função social. Pelo amor de Deus. Sim. O senhor colocou um ponto interessante sobre, em algumas passagens, né, o próprio código fala uma coisa sobre intervenção mínima, mas dá, por exemplo, aberturas como essa de se verificar ali no caso concreto se a função social, o que é a função social. Eu lembrei de foi outra atingida, não coisa foi. aqui, que é algo que também tem sido criticado por juristas de outras áreas. O pessoal da responsabilidade civil, por exemplo, que o código, em muitas questões, e isso acaba acontecendo na parte de contratos também, dá muito poder aos juízes, né? Sim. E a gente vai ficar... Então, são muitas cláusulas abertas, muitos conceitos jurídicos indeterminados e muita coisa sendo deixada para os julgadores, né? O que me parece problemático também. E isso eu já li de outros juristas de outras áreas, que eu não me atrevo a opinar, né? Não são minha área. Já vi outros juristas falando a mesma coisa, como, por exemplo, alguns que comentaram as mudanças na parte de responsabilidade civil. Sim. Muitos falaram sobre isso, sobre a quantidade de questões que estão sendo jogadas para os juízes decidirem com base em conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas abertas e tal. Complicado também. Sim. Tudo ainda assim é interpretado, né? Então... Isso. E aí você acaba, meu amigo, tendo uma bomba relógio ali, né? A interpretação pode ser boa, mas não pode também não ser, né? Mas aí aquela questão boa para quem, né? Enfim. Sim. Bom, professor, a gente passou aqui em alguns pontos macro do projeto na área do direito empresarial. A ideia era trazer, de fato, essa abordagem panorâmica e já nos encaminhando aí para o final aí da nossa conversa, se o senhor quiser
mais ou menos resumir, assim, eu sei que falou um pouco da sua opinião geral sobre o projeto no início, mas se quiser resumir, talvez, colocar a sua opinião e talvez até para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, como o advogado agora, né, lidar, claro, acompanhar a reforma e tudo mais, mas se por acaso vier a ser aprovado e a gente trouxer tantas alterações, o que isso traz para os advogados? Um desafio, uma oportunidade? O que a gente está lidando aí num futuro, talvez até próximo, na sua opinião? Cara, eu vendo livro e vendo curso. Se for aprovado, eu vou ganhar dinheiro. Sem dúvida. Falo isso sem nenhuma... enfim, é a verdade, né? Mas ainda assim eu tenho me posicionado contrariamente, porque é o que eu realmente penso, é o que eu acredito. Mas se for aprovado, eu vou vender mais livros, vou vender mais curso. E como advogado, talvez vou ter mais clientes, porque me parece que há uma série de questões no projeto de reforma do Código Civil que aumentam a litigiosidade e tal, né? Advogado, a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? É a nossa vida, né? A gente não pode parar em nenhum momento. Eu estava falando nisso numa palestra ontem, né? Uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, meus seguidores. Movimento é vida, né? A gente tem que estar sempre em movimento. E na área jurídica, esse movimento, ele deve necessariamente ser um movimento de atualização sempre, né? A gente não pode nunca parar de estudar, parar de se atualizar, parar de acompanhar o processo legislativo, parar de acompanhar os tribunais, né? Eu sempre tive essa preocupação. Quem me segue no Instagram sabe disso. Eu comento todas as decisões do STJ sobre direito empresarial, todas, né? Porque eu acho extremamente importante. Sempre achei que a gente tem que estar acompanhando o que se decide. Então, para nós advogados, é esperar, respeitar a decisão soberana do Congresso Nacional e do Poder Executivo, porque tem um poder de veto, no final das contas, de algumas coisas. E se for aprovada a reforma, vamos trabalhar com o que vão nos entregar. Vamos ver o que é que eles vão entregar. Agora, isso também não impede, tá? Isso é muito importante para você, como presidente de comissão de direito empresarial, para mim, que sou presidente também, nós fizemos isso ano passado. Nós fizemos várias reuniões na comissão para estudar a reforma e estamos elaborando um documento para depois levar para o Congresso Nacional, para levar para os deputados e tal. De repente, levar para a OAB Federal, para ver se eles também querem ajudar a levar aquelas considerações, aquelas nossas conclusões, para tentar ajudar também, né? Porque se vai ser aprovado, que pelo menos seja aprovado com algumas mudanças que nós, advogados, que atuamos na área, que lidamos com esses casos todo dia e que conhecemos os problemas que algumas regras trazem, para que nós possamos ajudar a melhorar o texto, né? Agora, o melhor mesmo talvez fosse a gente repensar essa reforma do Código Civil. Perfeito. Bom, falamos aí com o professor André Santa Cruz. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade aí que o professor está nos concedendo de trocar essa ideia, de conversar sobre um tema tão importante. É uma grande satisfação recebê-lo aqui. Espero que possamos recebê-los outras vezes. Antes da gente encerrar, se o professor tiver uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, fica à vontade, mas desde já reforço aí nossos agradecimentos e um grande prazer conversar com o senhor. Não, só agradecer mais uma vez o honroso convite, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e me colocar sempre à disposição para esse debate, para essa conversa. É muito bom estar entre amigos e falando sobre o que a gente estuda, sobre o que a gente vive no dia a dia, que é o direito empresarial, a advocacia empresarial. Muito obrigado. Obrigado também, professor.